Chegou a hora das quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo. João Fonseca, número 40 do mundo, que está indo para 35 no momento, contra Alexander Zverev, atual número 3 do mundo, que já foi número 2. Já bateu na porta tanto do número 1 quanto de ganhar um Grand Slam, mas é um jogador sensacional e no vídeo de hoje a gente vai passar todos os detalhes desse pré-jogo, características de jogo do alemão, conquistas dele, qual é o caminho para a vitória do João Fonseca, quais são as dificuldades que o brasileiro vai encontrar nesse jogo, o horário do jogo, tudo que tem direito aqui no canal No Auge das Quadras. Eu preciso muito... Saidinho apareceu aí. Preciso muito da sua inscrição aqui no canal. João Fonseca está fazendo uma campanha histórica, já está nas quartas de final. Tava acompanhando o jogo do Sinner aqui, o Sinner sofreu para vencer o Mahat, então não é aquele campeonato que você pode cravar que vai dar Sinner ou Alcaraz. O João está embalando e quem sabe ele não conquiste hoje a maior vitória da sua carreira, né? Hoje não, né? Amanhã, é quase hoje, né? Porque o jogo vai ser às 6 da manhã e o João tem a possibilidade de ganhar do número 3 do mundo, Alexander Zverev, e tem condições para isso. Então eu preciso aqui pedir a sua inscrição, né? Se inscreva no canal e acompanhe todos os nossos vídeos aqui, pré-jogo, pós-jogo. Ó, deu até um spoiler aí que nem era pra dar, ó, que já tá no slide errado aí, mas tudo bem, vambora. Vamos falar sobre esse confronto entre João Fonseca e Zverev. Coloquei um favoritismo de 60% pro alemão. Ele é favorito sim, né? O clubismo também tem limite, né? A gente falar que o João é favorito contra o Zverev, não é. O Zverev é um jogador multicampeão, é uma das lendas do tênis aí, um dos melhores jogadores da geração que veio antes aí da geração do João, né? Aquela geração, a própria geração do Berrettini, do Tsitsipas, do Holger Rune, é uma geração aí de jovens jogadores, ou não tão jovens hoje, né? O Zverev já é mais experiente, mas que faltou um pouquinho de sorte porque eles estavam pegando aquele período da saída do Djokovic, do Nadal e do Federer e a entrada do Alcaraz e do Sinner. Então eles ficaram nesse limbo aí do tênis e não conseguiram conquistar títulos de Grand Slam. É o caso do Zverev, mas é um grande jogador, né? A gente vai colocar aqui as características dele. São 28 anos de idade, 1,98 m, mais um gigante, quarto gigante seguido que o João vai enfrentar, só que esse não é aquele gigante sacador que não sabe trocar bola. Esse é aquele gigante que é completo. O Zverev é um jogador completo, né? Afinal, número 3, né? Já foi número 2 do mundo. Não tem como você dizer que ele tem um buraco muito grande no jogo. É óbvio que ele tem características no seu jogo que são predominantes para ele, características que podem ser algum gargalo no jogo, algum ponto que o adversário pode focar para vencer, e a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo de hoje. Mas ele tem nada mais, nada menos do que 24 títulos ATP, a gente vai dar um geralzão aí nos títulos dele. Não tem títulos Grand Slam, mas tem vários Masters 1000 já na carreira. Tem um estilo de jogo de consistência pura, é aquele cara que troca a bola, fica trocando bola até amanhã, erra pouquíssimo, né? Tem às vezes uma questão mental, uma questão de inconsistência no seu jogo, às vezes ele tá meio desligado e deixa às vezes o jogo escapar por causa disso, mas no geral ele é um tenista muito sólido, muito consistente, tenista de base, né, de fundo de quadra. É um gigante, também sabe subir a rede, também sabe volear, não é um exímio voleador, mas sabe volear também. E tem como ponto forte, característica de backhand. O Zverev tem um dos melhores backhands do circuito, tá? O backhand dele é muito melhor que o forehand dele. Então esse é um ponto, já um primeiro ponto de atenção para o jogo do João, porque o jogo do João é no forehand. Então obviamente o Zverev vai tentar fazer o jogo no backhand, porque ele vai ficar lá cruzando bola, ele não vai ficar jogar no backhand para paralela pro João bater de direita. É quase como se jogasse contra um canhoto. Então o João tem que ficar atento a isso e tentar fazer o quanto antes o controle do ponto ir pro seu forehand para que ele consiga distribuir golpes. O Zverev é um cara rápido, é um fenômeno, né? Esses caras assim gigantescos que tem rapidez, assim, tem todos os atributos físicos, assim, é um cara fisicamente fortíssimo, tem pouquíssimas lesões na carreira, é um cara que joga muitos torneios também, é um cara de ferro ali, ele tem um biotipo, assim, ele é magro, mas ao mesmo tempo ele tem uma estrutura física forte para aguentar o circuito, então é um cara de muitas qualidades. Como top 3 aí, colocamos além do backhand o saque, ele tem um saque muito bom,
né? Muito bom, saque potente, faz muitos aces, ganha muitos pontos com o saque, e a consistência de fundo de quadra. Acho que essas são as 3 grandes características, mas como eu disse, ele tem vários pontos positivos, né? A gente quando vai analisar a top 5, é difícil você encontrar 3 pontos negativos e somente 3 pontos positivos. Pontos negativos. O forehand dele pode oscilar, isso acontece com ele diversas vezes, às vezes ao longo da partida também. Tem jogo que o Zverev vai e tá jogando muito e aí tá muito consistente, fica difícil. Mas se tem 2 coisas que podem oscilar, né, 2 pontos de jogo dele que podem oscilar, é o forehand e o segundo saque, né? E até o primeiro saque, o saque no caso. Mas o forehand dele, às vezes ele erra umas bolas bobas de forehand, às vezes o forehand está totalmente descalibrado e ele perde muitos pontos com isso. E às vezes também, mais no passado, ele deu uma ajustada nisso, mas até 2 anos atrás, assim, ele tinha um segundo saque muito ruim. Ele fazia diversas duplas faltas, mas tinha jogo que fazia mais de 10 duplas faltas. Ele deu uma consertada nisso, mas ele é um cara que depende muito do saque, não só para ganhar ponto, como para ter confiança para jogar, né? Então, quando ele tá com um saque bom, quando ele tá bem, é quase impossível ganhar dele, assim, os caras muito bons ganham dele, né? Mas ele, assim, com um saque bom, ele já ganhou de jogadores como Alcaraz, né? Ele ganha dessa turma aí quando ele tá muito bem. Então ele é um tenista aí que depende muito também dessa questão da confiança. E um outro ponto também é a falta de agressividade em alguns momentos. Então, como ele tem uma troca de bola muito consistente, ele é pouco agressivo, né, na maioria das vezes. Então quando ele pega tenista assim que vai atacar ele fica lá defendendo, esperando o cara errar. Então, e ele sabe ser agressivo, ele sabe atacar, e às vezes falta um pouco disso também no jogo dele. Se a gente pegar ali os últimos números dele nas últimas 52 semanas, você vai ver que ele fez mais de 80 jogos. É muito jogo. Um ponto a se destacar aí, no saibro ele é muito bom, né? Talvez aí, pra mim, né, na minha opinião aí, né, mais uma vez falando, o cara é 3 do mundo, é óbvio que o cara sabe jogar em toda a superfície, mas pra mim, o melhor piso dele é o saibro. Não é onde ele tem mais títulos, né? Ele tem mais títulos no piso duro, mas existem muitos mais torneios de piso duro no calendário da ATP do que de saibro. Pra mim, o jogo dele no saibro é um jogo mais interessante para ele, né, do ponto de vista das qualidades, dos atributos dele. Você vê que ele tem 17 vitórias, 4 derrotas, no piso duro 37-16, na grama 6-3, e um ponto aí que a gente tem que se destacar, contra tenistas do top 10 ele não vai bem. Ele é um tenista número 3 do mundo, mas nas últimas 52 semanas ele perdeu 13 em 16 para o top 10. Então isso é um ponto importante aí, talvez ele não esteja... ele é aquele cara que faz o feijão com arroz muito bem contra tenistas pior ranqueado que ele, né? Não pior ranqueado, mas abaixo ali, top 10, top 20, 30. Ele vai muito bem, mas quando o jogo é muito grande, ele não tem conseguido bons resultados, né? Tanto é que ali você vê top 100. Entre top 100 e top 50, ele tem ali 15 vitórias e 4 derrotas. E entre top 50 e top 20, 29 vitórias e 3 derrotas. Então ele é um cara que praticamente não perde quando ele é muito favorito pro jogo. Mas é um jogo aí que com certeza ele vai entrar muito inspirado para tentar ganhar do João, ele não é bobo nem nada. E aí a gente fez aí um panorama geral dos títulos, esses são só os títulos no Saibro. Por exemplo, só de Masters 1000 no Saibro ele tem 2 em Roma, 2 em Madrid, são 4 Masters 1000 no Saibro. Ainda não tem Monte Carlo, inclusive eu vou até passar aqui a campanha dele em Monte Carlo. Além disso, ele vai muito bem em casa, né? Munique, ele é tricampeão de Munique, ATP 250, e tem um 500 ali em Hamburgo. Então é um total aí de 2, 4, 5, 6, 7, 10 títulos, né? 10 títulos no Saibro aí pro Zverev. Um ponto importante, em Monte Carlo ele não costuma ir muito bem, tá? Nesse campeonato ele não vai muito bem. Ele disputa desde 2016, por exemplo. Ano passado ele foi eliminado pelo Matteo Berrettini, logo em seu primeiro jogo. Esse mesmo Berrettini aí que perdeu do João. Em 2024 ele vence na estreia o Ofner, mas perde do Tsitsipas na segunda rodada. Em 2023 ele avança um pouquinho mais, né? Ele vai ganhar do Bublik, do Agut e perde do Medvedev nas oitavas de final. 2022 ele faz talvez aí a sua melhor campanha, ele ganha do Delbonis, do Busto e do Sinner, ó, ganha do Sinner em 2022, tudo bem que não era o Sinner de hoje, né? E perde na semifinal pro Tsitsipas. Teve uma época que os grandes jogos, semifinal, final, era sempre entre esses dois aí, né? Até chegar o Alcaraz e o Sinner e acabar com tudo. Então essa foi a melhor campanha dele, por exemplo, em Monte Carlo, uma semifinal. Então nunca fez final, fez 2 vezes, né? Fez 2 vezes semifinal, ele vai muito bem também em 2018, onde ele ganha do Miller, do Struff, do Gasquet e perde pro Nishikori na semifinal. 2017 ali ele
não vai muito bem, cai nas oitavas. Então, assim, são 2 campanhas de semifinal que ele tem em Monte Carlo. Então, é um ponto importante aí de se considerar também. E no piso duro, o que ele tem de Masters 1000? Ele tem Masters 1000 de Cincinnati, ele tem Masters 1000 de Paris e ele tem Masters 1000 de Toronto, se eu não me engano, Toronto. Aqui na imagem não tá muito claro, é muito título também para colocar na imagem. E um outro, ele tem 2 finals, ele é campeão 2 vezes do ATP Finals, em 2018 e 2021. Então foi o grande período da carreira dele, foi ali entre 17 e 21, ali onde ele teve as maiores conquistas dele. E também tem uma Olimpíada, né? O Zverev é campeão da Olimpíada de Tóquio, daquela 2020, 2021, ali no meio da pandemia, ele ganhou aquela Olimpíadas também. Então é um tenista multi-vencedor, né? A gente chegou nessa nota final de 90, com técnica 10, matchup 8, momento 8, experiência 10 e a nota 90. E qual que é o caminho, na minha opinião, aí pro João nesse jogo? O João tem que ser agressivo. A gente, nesses 3 jogos, nos primeiros 2, a gente falou que o João tinha que ter paciência. No terceiro, falamos que o João tinha que ter uma mistura de paciência com agressividade para enfrentar o Berrettini. Porque o Berrettini é um cara que sabe trocar bola também, apesar de não gostar muito. Hoje, amanhã, no caso contra o Zverev, já não é tanto mais da paciência, é mais da agressividade. Tem que ser o João agressivo. Tem que ser o João que jogou contra o Sinner, o João que fez os grandes jogos contra o Rublev também. É um João que tem que forçar muito o saque, tem que sacar bem. Então ele vai... Provavelmente pode até ser que faça dupla falta, porque ele vai dar uma forçadinha no segundo saque, porque senão o Zverev vai entrar na quadra, vai atacar o segundo saque dele. Tem que estar colocando o primeiro saque bastante em quadra e tem que ser agressivo. Tem que ir para os winners. Talvez seja aquele jogo difícil do João fazer mais winners do que erros não forçados. Por quê? Se o João for para a troca de bola com o Zverev vai ficar jogando no backhand ali até o João errar. Né? E tem um aspecto físico também, que o alemão fisicamente é muito melhor, né? Muito superior ainda do que o João. Então ele vai levar esse jogo para o físico. O João tem que tentar, agora o inverso, o João tem que tentar encurtar mais os pontos, ser mais agressivo, né? Trabalhar bastante o seu forehand. Então o objetivo do jogo tem que a bola cair pro seu forehand, até porque o forehand do Zverev é o golpe fraco dele, né? Entre aspas, né? Apesar de ser um bom golpe. Então é isso, não tem muito segredo, é saque, agressividade. É óbvio, né? Que não é para sair daquele jeito, soltando um míssil para tudo que é lado, errando, não. Acho que o João taticamente tem que ser parecido com o que ele tem sido nessas últimas semanas, que a gente tem elogiado bastante, mas ele precisa sim ser agressivo, não é o favorito para o jogo, isso é um ponto importante. O João, quando ele não entra como favorito, ele costuma entrar bem, esses jogos que o adversário é o favorito, acho que a maioria deles o João entrou muito bem, muito focado, muito concentrado. Hoje, apesar dele ser favorito contra o Berrettini, ele entrou muito focado, muito concentrado. Né? No primeiro game já distribuindo ace, venceu de 0, tem que ser a mesma coisa com o Zverev, porque a tendência é que seja um jogo duríssimo. O Zverev é um cara que não larga o osso, né? A gente viu ali contra o Garim, tava 0-4 no set decisivo, ele foi buscar, então é um cara que nunca a partida vai estar ganha, é um grande jogador. Para quem acha que o Zverev não, o Zverev não é nem de perto que é o Sinner e Alcaraz, o João vai ganhar, vamos respeitar o alemão, estamos falando aí de um cara de mais de 20 títulos ATP, né? Então tenho certeza que vai ser um grande jogo, mas acredito sim na vitória do João e também gostaria de saber o que você pensa, se você acha que o João tem condições de ganhar esse jogo. E se você gostou do conteúdo, eu fiz até um convite, né, para quem tá chegando no canal agora ver esse vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like e um hype, se possível, porque o YouTube vai entregar esse vídeo para mais gente. Nosso canal é um canal pequeno, a gente tem 1 ano de vida, são 7 mil inscritos, é pouca gente, a gente quer que o conteúdo seja entregue, né? A gente não faz isso por questões financeiras, né? É muito difícil você ficar rico aqui fazendo isso, a gente faz por muito amor, né? Estamos fazendo esse trabalho, a gente faz isso pela nossa paixão ao tênis. Então a única coisa que a gente pede em troca é vocês dispararem esse conteúdo, dar o like, e se você também quiser dar uma ajuda para o canal, é um valor simbólico, o nosso clube de membros, né? Já estamos chegando aí quase a 30 membros, grupo no WhatsApp, acompanhamos os jogos juntos, então é muito legal, vale muito a pena. Então convido vocês também para virar membro aqui do canal. Então é isso, boa sorte pro João, logo que acabar o jogo, já fica ligado aí com que vai ter o nosso pós-jogo, se Deus quiser, com a luzinha verde e a vitória do João, certo? Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.